A paz do Senhor, igreja. Senta cantando aquele lá comigo, ó. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio queimando lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio queimando lá na cruz, ao lado de Jesus. Abre minha boca. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo vem. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão bem? Glória a Deus, também estou bem. Deixa eu falar para quem está... Deixa eu perguntar, quem está nos visitando pela primeira vez, levanta a mão. Primeira vez aqui na Refúgio. Está uma menina aqui na frente, mas quem? Só ela? Amém. Vamos dar um bem-vindo para ela? Seja bem-vinda. Em nome de Jesus, hoje seria a escala... Começando, provavelmente eles não fizeram ensaio. Tia Cris não conseguiu chegar. Amém? Mas o importante é que a presença de Jesus está aqui. Tá? E para você que está aí, o pastor é doido, está sentado com o pé na cadeira, que eu passei por um processo de erisipela, eu peguei uma bactéria. Essa bactéria deixou bastante machucados na minha perna. Bastante mesmo. Agora não, agora já fechou quase tudo. Mas tem umas 3 ainda, que insistem em estar aqui, mas elas vão sumir também. Então, por enquanto, o pastor vai pregar sentado. Amém? Meus queridos, abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Amém? Hoje não está tão calor como os dias passados.
Mateus capítulo 16, o versículo 18, eu tenho uma palavra para você, hoje é culto de ceia. E os cultos de ceia é para quem teve a criação na Assembleia de Deus, igual eu tive. Tomei o leitinho da Assembleia de Deus do Belém, desde os grupinhos de crianças. Palavras de ceia eram sempre aquelas palavras de confronto. Não existia palavra doce em culto de ceia. Era só palavra de confronto, para fazer as pessoas pensarem. E o Senhor me deu uma palavra, não foi hoje, já foi há alguns dias já. O texto diz assim: eu lhe digo que você é Pedro, que tu és Pedro. Deixa eu ler aqui na Mari. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O tema que eu coloquei nessa mensagem hoje é a igreja na UTI. Aí você vai perguntar assim: por que, pastor? O pastor colocou o tema da mensagem, a igreja na UTI. É porque eu tenho 57 anos de idade. Meu pai aceitou Jesus, eu tinha 3 anos. Então eu tenho lembranças de como era a igreja, 5 décadas pelo menos, 50 anos. Eu tenho lembrança de como era a igreja. Algumas coisas melhoraram, mas outras coisas pioraram. E pioraram bastante. Uma das coisas que aconteceu com a igreja foi o esfriamento. Esfriamento, Marcos. Aconteceu o esfriamento na igreja. Vamos falar mais ou menos assim: hoje o batismo com o Espírito Santo espanta o povo. Bom, há 30 anos atrás era coisa mais o quê? Era coisa mais normal. Alguém sair gritando que foi curado, fui curado, eu fui curado, eu fui curado, era coisa mais normal, não espantava ninguém isso, não deixava ninguém espantado. Mas o problema, gente, é o tempo. O tempo vai passando. E eu falo assim, mais ou menos assim, Paulo fala em Coríntios, na leitura da ceia um pouco antes de onde foi lido, que vós não ajuntais para melhor, mas ajuntais para pior. Então Paulo quer falar assim: olha, as coisas no meio de vocês não estão melhorando, as coisas estão piorando. E a igreja foi estabelecida na terra. A igreja, ela é a representante de Deus na terra. E a igreja nasceu com uma missão. A primeira missão está lá em Marcos, no capítulo 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Só que para a igreja não seria fácil sair pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Hoje nós estamos bem. Hoje eu vou lá na prefeitura, se eu quiser, pego um ofício com a polícia militar e o departamento de trânsito, eu interdito essa rua aqui, coloco o som lá fora. E a gente faz o culto lá fora, os vizinhos vão reclamar, mas só que eu vou estar com um documento que está me autorizando, acabou, não tem? A Constituição me dá muito direito, mas não foi sempre assim. As pessoas que passaram antes da gente, os que começaram a igreja, eles foram mortos. Alguns foram... Tem um louvor que os meninos cantam, né? Alguns foram comidos por leões. Eles pegavam os crentes, os seguidores da doutrina de Jesus, levavam lá na arena, né? Deixavam os leões 15 dias sem comer e falavam assim: nega esse Jesus, fala que você não quer mais seguir a Ele, que você não quer mais servir a Ele, e você fica livre. E as pessoas falavam assim: não posso negar Jesus, eu não posso trocar Jesus. A história diz que eles eram lançados a família inteira. Já imaginou uma criança de 2, 3 aninhos? O tamanho do Murilinho, do Benício é petisco para os leões.
E eles jogavam a família inteira, e a história diz que antes dos corpos caírem no chão, os leões já dividiam no ar. Eles já avançavam, um pegava a cabeça, outro pegava o braço, outro pegava a perna, cada um pegava um pedaço, carregava para um canto. E as pessoas, eles não abandonavam a Jesus. E assim a igreja foi crescendo, sob ameaça, através de morte. Muitos morreram porque negaram, não quiseram negar a fé de jeito nenhum. Não vou negar de jeito nenhum. John Hus, o famoso ganso, para quem não conhece, lê a história da igreja, é fascinante. A história da igreja é fascinante. John Hus morre na fogueira, né? John Wycliffe, depois de morto, descobrem onde os ossos dele estão. Vão lá, recolhem os ossos e queimam, excomungam ele depois de morto. E mesmo diante de toda essa pressão, de tudo isso, a igreja continuou crescendo. A igreja continua crescendo, a igreja continuou crescendo. Mas tem um ditado aí no mundo que diz assim: se não pode com ele, junte-se a ele. E o inimigo das nossas almas, Satanás, ele arrumou um meio de destruir a igreja. Hoje ninguém joga mais pedra nos telhados igual faziam antigamente. Os missionários que iam pregar, Gurnaving, Daniel Berg e outros, jogavam pedra neles. Os padres mandavam açoitar os missionários. Ah, é mentira, vai lá, lê a história da igreja. Mas hoje não, então é mais ou menos assim. Se eu não posso destruir eles de fora, eu vou destruir eles de dentro. Um dos motivos do esfriamento da igreja, eu vou citar para vocês qual que foi. Um deles, um dos motivos do esfriamento da igreja foi o afastamento da palavra. Escolas bíblicas dominicais hoje estão vazias. Hoje, para você encher a igreja, você tem que convidar o pregador famoso. Para encher a igreja hoje, você tem que convidar a Eichla, cantores famosos. Sabe aquele irmãozinho que ele fala que não dá para vir, pastor, não dá para eu vir nas terças-feiras porque eu chego em casa 8h30? Se você traz aqui o cantor famoso, ele vem. Ele consegue dar um jeito de chegar cedo naquele dia. Naquele dia ele consegue dar um jeito de chegar cedo. O povo abandonou a palavra, o povo já não lê mais a palavra. Se eu perguntar aqui quem fez pelo menos 15 minutos de leitura da palavra essa semana, eu não vou passar vergonha, você vai passar vergonha. As pessoas não querem mais a palavra. A maioria hoje quer comida instantânea, miojo. Colocou na água, deixou quantos minutos? 3? 3 minutos a comida, tá? Mas lá em Oséias fala assim, meu povo, Oséias 4:6 vai falar assim: o meu povo foi destruído. O meu povo foi destruído, sabe por quê? Porque faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus ou da palavra, também eu me esquecerei dos seus filhos. Teve alguém que falou para mim assim, culto chato, eu não vou não, pastor. Eu não aguento aqueles meninos falando lá na frente, aquilo lá me dá sono. Abandono da palavra. Foi um dos primeiros motivos. O outro motivo foi a iniquidade. Né? Na versão NVI, Mateus 24, 12 e 13 vai falar assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Na Almeida Revista e Corrigida vai estar assim: devido ao aumento da iniquidade e por se multiplicar a iniquidade. O que seria a iniquidade? A maldade, a falta de interesse, a falta de sensibilidade. As pessoas já não têm mais sensibilidade. Hoje, qualquer coisa tira os crentes do culto. Qualquer coisa vai te tirar do culto. O cachorro que está espirrando vai te tirar do culto. O passarinho que não está cantando vai te tirar do culto. Uma mão do tamanho uma nuvem do tamanho da mão de um homem lá no horizonte vai te tirar do culto. Não existe mais aquela paixão. Sabe aquela paixão de outrora? Se tivesse culto de segunda a domingo, nós estávamos no culto de segunda a domingo. E no domingo de manhã e à tarde ainda. Aí eu pergunto para vocês, cadê aqueles crentes? O que aconteceu com aquele crente? A irmã manda foto para mim. A irmã posta foto lá na 25 de março. Gente, a 25 de março é terrível. Eu não vou. Vou fazer no comercial da 25 de março. Mas é terrível, não é? O Braz em épocas de compra. A José Paulino. É terrível. Eu prefiro fazer tudo pela internet. Vou Mercado Livre. Tchum, tchum, tchum. Fazer o comercial do Mercado Livre. A irmã posta as fotos. Eu aqui na 25 de março. Tchá. Eu comendo pastel na banca não sei o que da 25 de março. Tchá. Eu fazendo compra não sei o que. Tchá. Nossa. 5 horas andando na 25 de março. Aí no outro dia ela fala para mim assim: pastor, eu não vou para o culto não porque eu estou com dor de cabeça. Nós estamos nos afastando de Deus. Uma das coisas que afastou os crentes, gente, eu falo isso com amor e com temor. Porque, como eu falei para vocês, eu atravessei as 5 décadas. Sabe que tempo que eu sou? Eu sou do tempo que se a irmã cortasse o cabelo, ela era disciplinada. Você é desse tempo também? Tá igual eu, né? Tempo dos dinossauros. Casal de namorado não podia pegar na mão. Pastor passava e se visse de mão dada, estava disciplinado. Fala de crente na praia, fala. Vestido rachado, saia rachada. Palitozinho igual os que a gente usa hoje, Jorge, com os rachinhos aqui do lado aqui assim. Barbudo que nem nós estamos. Tudo era disciplina. Mas engraçado, né? Olha aqui para mim. Aleijado andava. Cego via. Aqueles pastores sem dente. Pregando, a gente vai, a gente fuma, a gente tamo. Que negócio é esse de a gente fuma, gente? Para. Um português horrível. E quando aqueles homens abriam a boca com aqueles português horríveis, o demônio caiu, a pessoa caía endemoniada. Chamava para frente, orava, era liberto. E hoje em dia os crentes não têm mais discernimento, gente.
Falta discernimento hoje para os crentes. As pessoas não estão conseguindo ver o que Satanás está fazendo na vida deles, a lambança que o diabo está fazendo dentro da casa deles. Não conseguem ver. Lá em Coríntios capítulo 12, o versículo 10, coloca o meio da revista para mim aí. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 10 vai falar assim, cadê? Coloca aí, Sofia. Vai falar assim: a outra operação de maravilha, a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos. Dom de discernir, você presta atenção, ó, primeiro, os espíritos está em letra minúscula e está no plural. Então, isso significa que são muitos. E que são o que? Demônios. As igrejas vazias, dia de semana, são do diabo. Ah, irmãos, a nossa igreja está cheia da unção. A igreja pode estar cheia da unção, mas o povo está sendo influenciado por Satanás e não consegue perceber. Mas que sono maldito é esse que toda terça-feira você tem na hora de vir para o culto? E que piriri é esse que dá toda quinta-feira em você na hora de vir para o culto? Você passa a semana inteira bem até umas horas, come até buchada, não passa mal, buchada é bom. Aí quando vem na quinta-feira, um pouquinho de ir para o culto, ai pastor, ai, não está dando não, não está dando não, não está dando não. Começa a repreender. Tira Satanás de dentro da casa de vocês. Tira os demônios de dentro da casa de vocês. Os demônios que estão te segurando em casa. Os demônios que te dão canseira. Os demônios que não deixam você vir para o culto. Os demônios que atrapalham. Aquela criança é uma bênção, mas todo dia de culto aquela criança, pelo amor de Deus. Começa a orar, começa a repreender, começa a pedir a graça de Jesus dentro da tua casa. Nós precisamos ficar alerta, irmãos. Uma luz me acendeu esses dias. Tem certas coisas que eu estou vendo hoje. Tem certas coisas que eu estou vendo hoje acontecer. Não só na Refúgio. Estou falando na igreja. Não só na Refúgio. Mas tem certas coisas que estão acontecendo. Se alguém falasse para mim que aconteceu, eu ia rir. Isso não vai acontecer não, eu não vou ver isso acontecer não. E eu estou vendo acontecer. Nós precisamos ficar alerta. Para a nossa igreja, já que eu sou pastor da Refúgio, deixa eu pregar para Refúgio então. E talvez alguém vá assistir a live e falar assim: pastor fulano, vem cá assistir a mensagem desse pastor aqui. Quem sabe? Mas deixa eu pregar para Refúgio então. A Europa, o protestantismo. John Wesley, vocês já ouviram falar nele? Irmão de Carlos Wesley, os dois evangelistas. De um burro. E ele fazia orações assim, ele passava 8 horas orando. E muitas almas a igreja da Europa para estar lá do jeito que está hoje. Uma igreja fria. Um povo que fala que o Deus deles é o euro, é o dólar. Pastores que dirigem culto embriagados. Sabe como foi que aconteceu lá? Exatamente do jeito que está acontecendo aqui. O povo começou a esfriar. Depois, mais lá para frente, eu vou falar. Eu vivi para ver igreja com cadeiras vazias. A igreja com cadeiras vazias em dia de final de campeonato de futebol.
Eu vivi para ver isso. Crente deixar de vir para o culto porque tinha que ficar assistindo final de futebol. Nunca imaginei na minha vida que eu ia ver isso. E vocês sabem por que está acontecendo isso? Por causa dos substitutos. Quantos homens vieram lá atrás de mim? Homens que deram a vida, homens que se dedicaram, homens que perderam a saúde. Gente, eu estava vendo a história dos pastores. Os pastores lá em meados de 1930, 1940, 1950. Os homens não passavam dos 60 anos. Morriam tudo cedo. Por causa do desgaste. Mas aí, lá em Juízes vai falar assim, Juízes capítulo 2, versículo 10, fala assim, ó, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, que morreram, uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Hoje está tendo uma mistura do santo com o profano. E as pessoas acham que é o quê? Normal. Lá em Juízes fala assim, vem uma outra geração. Outros obreiros assumiram. Lá e aqui também. Outros assumiram. Outros colocaram o terno. Mas eles não tinham uma cabeça, não tinha cabeça igual, não pensavam igual aos outros que passaram antes deles. Eram chamados de fanáticos. Crentão, não era? Eram chamados de fanáticos. Alguns falavam assim, não precisa de tudo isso. Para que tudo isso? Não precisa de tudo isso. Hoje, o pai pega o filho com com 2 meizinhos, compra um macacãozinho para ele do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, qualquer time, do time que ele torce, do Flamengo que está na moda, compra a touquinha, compra, como é o nome? É cuero? Não existe mais isso, né? E posta a foto do neném. E ele ensina a criança a crescer, falando assim, eu nunca vou te abandonar. Ele ensina a criança a pegar a camisa e fazer assim, ó, beijar o escudo do time e falar assim, eu nunca vou te abandonar. Minha vida, meu amor, eu nunca vou te abandonar. Mas não traz a criança para a escola bíblica. Aí o adolescente com 15, 16 anos, ele está indo frequentar estádio. Mas ele fala assim, eu não acredito em Deus. E foi, nossa, que cara de assombro vocês estão. Eu vou voltar a ser aquele pregador cospe fogo, tá, gente? Pá, 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 pá. Calma, deixa a perna melhorar um pouco. E as pessoas misturam o santo com o profano. Ezequiel 22, 26 vai falar assim, coloca para mim, Sofia. Ezequiel 22, 26 vai falar desse jeito assim, ó. Coloca aí. Os seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram
as minhas coisas santas. Entre o sano, o santo e o profano não fizeram diferença. Nem discernir o impuro do puro. E os meus sábados? Esconde os seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. Vou falar uma coisa para vocês. Calorzão. Eu lá em casa, com a perna para cima, e eu pensando assim, se eu tivesse bom, eu ia estar lá no camping, com minha barraca montada e minhas varas lá na beira do lago. Eu ia estar lá, lá na beira da praia, com 3 varas montadas. Mas não é isso que eu quero falar, não. Eu quero falar a respeito do santo e do profano. Tem pessoas que têm profanado o templo do Espírito Santo. O que é o templo do Espírito Santo? Segundo a Bíblia, o que é o templo do Espírito Santo? É a igreja? Fala para mim o que é o templo do Espírito Santo. Seu corpo é o templo do Espírito Santo e você tem profanado. Pastor, você é maluco? Sou não. Nesse calorzão tem gente que quer ficar nu e posta as coisas na internet. Crente com os peitos cabeludos, postando foto das mulheres quase nuas, com peito de fora, com bunda de fora, com tudo de fora. Os crentes de hoje estão estranhos, gente. Será que nós vamos ter que voltar àquele tempo de eu vou te disciplinar? Eu vou te disciplinar? Eu vou te disciplinar? Para ter um controle? Colocar rédea? Porque o negócio hoje está feio, gente. Você pode ir para a praia. E ninguém vai para a praia que nem o Jorge está, né? De terninho. Você vai colocar sua bermuda. Sua esposa vai colocar o short. O short. Mas daí, gente, ficar colocando foto em rede social. O camarada tirou a foto da mulher de bruço, a mulher de bruço. E colocou na internet. Daqui, era crente daqui. Foi embora porque eu chamei a atenção, porque hoje os dias os crentes estão assim, né? Se chamar a atenção, eu vou embora. Aí o menino colocou assim, ó. O menino colocou assim, eita, mas é gostosa, não sei o que, eu estou aqui já na segunda. Aí ela colocou assim, ai, obrigado fulano, vai caçar o que fazer, espírito de lascívia dos infernos. Espírito de prostituição dos infernos. Seu corpo é santo, seu corpo é templo do Espírito Santo, seu corpo é para ser guardado, seu corpo não é para ser mostrado, não. Isso lá no Belém foram me denunciar lá para o pastor presidente. Agora, quem me denuncia? Seu corpo é templo do Espírito Santo, querido. Não profana o templo do Espírito Santo, não. Não pode jorrar água doce e amarga da mesma fonte. É porque lá na Refúgio tudo pode não. É mentira. Não dá testemunho. Não dá testemunho. Coloca o nome de Jesus na lama, coloca o nome do pastor na lama, coloca o nome do ministério na lama. Eu e a minha esposa, a gente vai de vez em quando. A gente tira a foto daqui, ó. Olha, o interessante é ver a praia lá atrás de nós, lá.
Não, mas o que é bonito tem que ser mostrado. Não, não. O que é bonito tem que ser santificado. Ou você é crente, ou você não é. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Uma coisa ou outra. Não pode jorrar água doce e amarga da mesma fonte. Não pode. Hoje é culto de ceia. Hoje é o dia que o Senhor separou para nos confrontar. Sabe por quê, irmão? Irmão, nós estamos eu coloquei assim, nós estamos normalizando o pecado. Vocês acreditam que um sujeito chegou para mim, obreiro, e falou para mim assim: não, as pessoas quando vão casar, o cara quando for casar tem que experimentar a mulher primeiro. Tem que ver como ela é na cama. Se for boa, aí casa. O obreiro falou isso para mim, gente. A normalização está ficando banalizado. A igreja está na UTI. Ou nós puxamos as rédeas, ou nós abrimos os nossos olhos. Gente, eu fiquei de boca aberta com a evasão de pessoas no ano novo. Primeiro eu fiquei de boca aberta vendo um monte de cadeiras vazias num dia de final de campeonato. Depois eu fiquei de boca aberta vendo o ano novo. Porque eu passei lá na minha casa junto com a minha mulher, eu fui ver. Gente do céu, crente agora tirando foto lá em Copacabana, vestido de branco, gente. Eu vivi para ver isso. Não, porque a gente tem que entrar todo de branco, que branco traz paz. Quem traz paz é Jesus, rapaz. Não é a cor da roupa que você usa, não. Eu saí da Umbanda e a Umbanda não saiu de mim. Eu fiquei de boca aberta, eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Lá na Europa já não tem mais. Aqui no Brasil já tem igreja que o culto é até o dia 20 de dezembro. Tem igreja que estão voltando com culto hoje, mas está desde o dia 20 de dezembro fechada. E aquele texto lá que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. A Bíblia fala que Satanás está o quê? 24 horas ao nosso derredor. No inferno não tem férias. O inferno não tem férias. Satanás não tem férias. Ceifou a vida de um monte de gente nas estradas. Famílias inteiras morreram. E a igreja, o órgão que Deus levantou para ser a representante dele na terra, não, a igreja está fechando. Os crentes estão sumindo. Dá dó, né? Para quem está há muito tempo na igreja, que nem eu e outros aqui. Os que tem mais de 50 anos. Que nem eu assim. O nosso coração dói. Lá em Salmos 32:5 vai falar assim. Coloca para mim, é a Ju que está aí? Vai lá, Ju. Salmo 32:5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Coloca o 6, Ju. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te perder achar, até nos transbordar das muitas águas, esta a ele não chegarão. Estamos conformados.
Deixa eu falar para vocês. Eu não me conformo com a situação que eu estou vendo hoje. Quantos mais? Tem mais alguém sem ser eu aí que não se conforma? Não, vou perguntar de novo. Tem mais alguém aí como eu que não se conforma? Ontem foi bênção aqui de manhã. Muita gente aqui na oração de manhã. Muita. Aí uma certa vez eu falei assim: eu não estou preocupado com aqueles que não vieram. Eu louvo a Deus pelo aquele que vieram. A irmã desviou. Porque eu falei isso, porque eu falei que ela não tinha importância nenhuma. Olha como o diabo trabalha na cabeça da pessoa. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar. Nós temos que gritar assim: Deus, nós não nos conformamos. Deus, eu não posso continuar desse jeito. Deus, eu não quero ser crente desse jeito. Precisamos ter um retorno aos princípios. Urgente, isso não pode acontecer depois de amanhã, isso tem que acontecer hoje. Nós precisamos voltar aos nossos princípios, aquilo que nós éramos antigamente. Precisamos voltar a amar a Deus como nós amávamos antigamente. Há alguns que já defendem um culto. Na Europa começou assim. Começaram a defender quatro cultos no mês, era suficiente. Aí depois começaram a defender 2 cultos só no mês, é suficiente. Agora tem igrejas que tem um culto só, no mês todo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio 6:5. Precisamos ter um despertamento. Nós não podemos mais falar que amamos a Deus e não só de boca para fora. Não podemos falar que amamos a obra de Deus só da boca para fora. Não podemos falar que adoramos a Deus só de boca para fora. Tem que ter ação. Tem que ter compromisso. Tem que ter compromisso. Precisamos amar a Deus, sabe como, Jorge? Daquele jeito lá que quando você conheceu a Magda. Que se fosse hoje você ia mandar mensagem para ela todo dia, toda hora. Precisamos voltar a amar. Nós paramos de amar a Deus. Nós deixamos de amar a Deus. Começamos a colocar o nosso interesse em primeiro lugar. Porque crente tem que ter vida social. Eu tenho vida social. Mas nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar. Sabe o que nós precisamos fazer? Orar mais, reclamar menos. Murmura, reclama. Mas cadê você de joelho junto com a gente? Cadê?
Estava conversando com a pastora Lígia, porque a gente conversa bastante, viu, gente? A gente senta na mesa de vez em quando, termina de comer e fica blá, 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 blá. E nós estávamos falando os grandes líderes das igrejas. Homens que já passaram por nós, tipo o pastor Manuel de Melo, fundador da igreja O Brasil para Cristo. Pastor David Miranda, fundador da Deus é Amor. E eu falei para ela assim, Davi Miranda era um homem de Deus. Eu falei para ela, se tem uma coisa que a igreja Deus é Amor faz muito é o quê? Orar. E teve milagres, ô Bruno, que eu vi. Nós queremos ver milagres. Nós queremos ver a transformação na nossa casa, na vida do nosso filho, dos nossos filhos, na nossa família, mas nós não oramos. Quando nós oramos, a gente dobra o joelho na beira da... Tem crente aqui que quando chega aqui, gente, eu vejo isso acontecer aqui, a pessoa dobra o joelho 30 segundos. Você pode contar. 1, 2, 3, 4. Quando dá no 30, a pessoa levanta e senta. Aí fica igual ventilador. Eu vou falar uma coisa, tem crente aqui, agora, tem crente aqui, que está há 20 anos na igreja e nunca presenciou um milagre. Nunca viu um milagre. Nunca viu. Para falar assim, eu vi. Vou me arriscar aí mais além, mais longe ainda. Tem crente que está há 30 anos na igreja, 30 anos na igreja. Aceitei Jesus há 30 anos atrás, em 1996. E nunca presenciou um milagre. Tem um louvor acho que é o Matos Nascimento que canta, né? Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Meu, o culto de domingo começa às 6h50 com oração. E quando dá 15 minutos a gente começa o louvor, 6h15. Mas a pessoa já se programou, ela já saiu de casa programada para chegar aqui 6h16. Para quê? Para não pegar o período da oração. Mas eu quero ver milagre. Deus vai entrar lá. Deus vai resolver lá. Deus vai falar no meio da minha família. Deus vai nada. Ô pastor, fala isso não. Conhecereis a verdade. Tem gente que está reclamando muito e orando nada. Mas eu já pedi para Deus, coloca uma espinha na boca dos faladores. Ô gente, estou brincando, viu? Eu não vou falar isso não, porque se eu falar, Deus coloca. Estou brincando. Você lembra de Paulo e Silas? Presos, chicoteados, amarrado um de costa para o outro. Isso está lá em Atos capítulo 16, versículo 24 e 26. De costa amarrado um pelo outro. Olha eu e o Renan preso, de costa um para o outro. Também, Renan, seu bocudo, por que você falou aquilo lá? Aí o Renan falar assim, o problema não foi eu, o problema foi o senhor, pastor. E passou por cima da lei dos romanos, não sei o quê. Não, Paulo e Silas não fizeram isso. Vai falar assim que perto da meia-noite, eles estavam fazendo o quê? No 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles faziam o quê? Eles oravam, mas a igreja que está na UTI, ela não ora. Ela senta. Ela quer vir no culto para receber algo, mas ela não quer dar algo.
A igreja que está na UTI, ela já se conformou já. Falar igual um primo da Lígia que tinha diabetes alta, ele falava, eu vou morrer mesmo? Né? Eu vou morrer, morreu com 30 anos de idade. Eu vou morrer mesmo? Eu vou morrer mesmo. Tem um pregador que passa por aqui, que é muito amigo meu, que é aquele, não vou falar o nome, sabe aquele? Que tem a mania de reclamar do som? Aquele lá que fica... Vou falar o nome, não fala não. Ele tem a mania de falar assim, os crentes não choram mais. Clama Jesus na montanha, grite nas ruas Jesus. Jesus sobre os inimigos, não trouxe ele. Jesus na escuridão. Esse vídeo aqui do TikTok é da hora. O fogo está caindo. O crente do lado está chorando. Mas você está na UTI. Pip, pip, pip. Aquela linha fica pip, pip, pip. Eu lembro da Lita. Pip, pip. E se aquela linha faz assim, pip, ela fica retinha. Pip. Isso significa que você não tem mais choro, não tem mais presença, não tem mais lágrima. Eu choro, pastor, de ódio. Quando eu estou com raiva, as lágrimas descem. Mas a igreja da UTI não chora mais, não sente mais, só reclama. Não tem prazer de estar na igreja. Foi o que eu falei no começo da mensagem. Estou concluindo, viu, Renan? Vai aprendendo, viu? Aí eu volto lá no começo. Tá? Hã? Não tem mais prazer em estar na presença de Deus. Quantas vezes Adão mordeu a maçã? A maçã não, o fruto. Quantas vezes Adão mordeu o fruto? E foi o suficiente. Aí depois que ele morde o fruto, ele olha para ela e fala assim, cara, que é isso? Você está pelada? Eu também. Foi lá pegar umas folhas lá, amarrou. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Correu. Tem crente que está correndo. Correndo dos cultos. Correndo da presença de Deus. Fugindo da presença de Deus. A igreja que está na UTI, ela não fala assim, Deus, eu preciso mudar. Deus, me perdoa, Deus, eu vou mudar. Deus, eu vou ser um crente diferente. Eu vou ser diferente. Prefere fugir. Prefere correr. Prefere se esconder. Quando eu era criança, tinha um irmãozinho idoso lá na igreja, lá que se ele tivesse vivo hoje, ele tinha uns 150 anos. Que ele cantava assim, ninguém se esconde da presença de Deus. Quem conhece? Seja dos altos céus, tudo Deus vê. Se embaixo das águas procurar te esconder, não vai adiantar nada, porque tudo Deus vê. Aí vem o coro. Deus está vendo como chama de fogo
O que estás fazendo, escondido entre o povo? Você pode esconder do homem carnal, mesmo assim Deus revela ao homem espiritual. Sabe quando eu me alegrei? O salmista fala assim, ó, eu alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista também escreve assim, não sei se foi, não pesquisei para ver se foi Davi, se foi Corá, não sei. Mas no Salmo 84:10 ele vai falar assim, coloca para mim aí, Ju. Ele vai colocar assim, ó. Vamos ler todo mundo junto? Salmo 84:10. Glória a Deus. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. O melhor lugar. O melhor momento. A melhor parte do dia. É quando chega a hora do culto. É quando eu tenho que vir para cá. Estou lá no hospital internado. Toda terça-feira, toda quarta-feira eu já acordava com a pressão 15 por 10, 16 por 10. A glicose 270, 280, 300. Mas era toda terça, toda quinta e todo domingo. Todos os dias do quê? Todos os dias de culto, mas tem crente que não sente. Ai, Deus. Por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que já morreram. Você vai pegar uma faca e fazer isso aqui no morto. Tchum, 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 tchum. Ele não vai reagir. Porque ele está morto. Você vai pegar um fio e dar um choque. Ele não vai reagir. Porque está morto. Quantos mortos? Sabe por que eu sentia? Sabe por que a minha pressão subia? Sabe por que a minha glicose subia? Porque eu estou vivo, eu tenho vontade de estar na casa de Deus, eu anseio estar na casa de Deus, eu não vejo a hora de estar na casa de Deus. Mas quem está morto não sente nada. O povo hoje está esquisito. Se nós não tomarmos cuidado, dar uma chacoalhada em nós mesmos, nós vamos nos tornar crentes igual os da Europa. Vamos ficar iguaizinhos. Frios. É puramente uma reunião social. Os cultos vão virar reunião social. Nós não vamos aumentar os cultos, nós vamos diminuir os cultos, porque os crentes têm que ter vida social, pastor. Sábado é dia de shopping. Domingo é dia de praia. E à noite eu não abro mão do meu futebol. Vai, Corinthians. Não abro mão. Pastor, é o seguinte, ó.
O senhor pode falar o que quiser aí, mas se for meu time no dia, eu não venho, pronto. Você precisa se converter. Você não é crente, desiste. Você vai para os quintos dos infernos. Vem com esse papo não, que eu sou crente e salvo não, que você não é. Nem vem. Aí, Guilherme, coloca amor em minhas palavras. Faz aí, Guilherme, com a esquerda. Não, com a esquerda. Para encaixar, Guilherme. Outra coisa que a igreja que está na UTI, gente, precisa fazer urgente, é ansiar pela presença do Espírito Santo. Um amigo meu, um tempo atrás, ele chegou para mim e falou para mim assim: Zé, você não acredita, ontem, no culto de domingo, teve uma irmã que foi batizada com o Espírito Santo. Aí eu falei para ele assim: ah, tá. E uma irmã foi batizada com o Espírito Santo. E ele falou para mim assim: rapaz, tem 5 anos que eu estou lá. 5 anos. Foi a primeira pessoa que eu vi ser batizada com o Espírito Santo. Gente, batismo com o Espírito Santo em igreja pentecostal tem que ser a coisa mais normal de acontecer. Não tem que deixar ninguém de boca aberta não. Não. Mas do jeito que está indo, gente. Ou nós obreiros, presta atenção, obreiros. Porque quem molha o pé primeiro nas águas são os sacerdotes. Presta atenção. Ou nós damos uma chacoalhada, ou daqui um dia o batismo com o Espírito Santo na Refúgio vai ser novidade. Você pode deixar todo mundo de boca aberta. Teve um dia que um culto foi uma bênção. O grupo de louvor cantou, a igreja estava lotada. Não é assim igual o retorno de ano novo, né? Porque hoje está retorno ainda de ano novo, né? Estava lotada. Aí na madrugada o Espírito Santo falou para mim assim: José, oi, vamos lá para a sala para a gente conversar? Eu falei: vamos. E eu fui lá para a sala para a gente conversar. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: e aí, como é que foi o culto? Eu falei: foi bênção. Foi bênção. A igreja estava cheia, lotada. Como é que está as finanças da igreja? Bênção. Os crentes são dizimistas, são ofertantes. Bênção. Não tem o que reclamar. Tá. Mas deixa eu te perguntar uma coisa agora. E a glória? Como assim, Espírito Santo? E a glória? A presença. A minha presença. Você não se importa mais? Você está se conformando com esses cultos sociais, que o povo se abraça, vai embora e não acontece nada. Não tem um glória, não tem um aleluia, não tem choro, não tem nada. Não tem alegria, é uma coisa social, uma coisa assim fria, tipo igreja, me perdoa os irmãos das igrejas tradicionais, tá? Tipo igreja tradicional. Fiquei assim, que... Não. Não se conformeis com a frieza. Vou ler um texto para vocês aqui que fala assim: olha, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. Estava que nem nós assim, todo mundo sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos. Atos 2:4, Ju. E todos
e todos foram cheios. Precisamos sair da UTI. Precisamos voltar lá para o quarto. Porque da UTI você vai para o quarto, não é assim o procedimento do hospital? Você vai para o quarto. E lá do quarto você vai ter o quê? Alta! Precisamos ter alta. E começar a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Nós precisamos sair da UTI. Precisamos clamar pela rua, pelas casas, por onde nós passarmos. Jesus cura. Jesus salva. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus leva para o céu. Eu quero convidar você para aceitar Jesus. Pastor, eu já sou crente. Não. Se você é o tipo do crente que não valoriza culto, se você é o tipo do crente que qualquer coisa tira você do culto, se você é o tipo do crente que não está nem aí, relaxado, se você é o tipo do crente que é frio, não, eu quero te convidar para aceitar Jesus mesmo, de verdade, porque lá atrás você não aceitou, e se aceitou você se desviou, está desviado e dentro da igreja. Pastor, como é que eu faço para ouvir essa palavra de novo? Fala com Douglas. Quero te convidar para aceitar. Você não vai cantar em pé agora não. Vem aqui, Dan, cadê? Ministério de Louvor. Você vai curvar a sua cabeça agora. Curva aí a sua cabeça e dá lugar. Eu sei que a palavra não foi tão macia, gostosinha. Vamos lá, meninos. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Eu quero te convidar para você aí dentro do seu coração. Vai vir aqui na frente não. É aí dentro do seu coração você falar assim: Jesus, eu quero te aceitar de novo. Eu quero te aceitar de novo. Curva a sua cabeça, curva. Se desliga da terra. Entra na esfera espiritual agora. Entra na esfera espiritual. Curva a sua cabeça.